perguntar uma coisa. O que você faria se ninguém fosse te julgar? Está começando mais um episódio do Não Dá Para Falar com Você, uma iniciativa do Eu Quero Eu Crio, um hub de desenvolvimento de pessoas. E nesse podcast estamos juntos os especialistas do hub, eu, Bruno, junto com o Paulo e o Wesley, vamos encarar questões que todo mundo vive no dia a dia, vai revirar esses temas e colocar você para pensar, mesmo que você prefira não. Afinal de contas, não dá para falar com você e sair igual. Gente, o que você faria se ninguém fosse te julgar? A gente julga? Não sei se a gente julga, né? Eu julgo coisas o tempo todo. Mas quando você me faz essa pergunta, você joga, não me faz. Aí você Eu joguei. Veio pra mim. Quando você joga essa pergunta do que a gente faria, ou se a gente faria diferente do que a gente faz se ninguém julgasse, me ocorre que eu não me preocupo muito, pelo menos não conscientemente, se os outros estão me julgando, ou se eles estão sabendo o que eu estou fazendo. Para mim, cabe mais o que eu faria se não tivesse cadeia. Mas entende? Não é nem o julgamento. O que você faria se não fosse crime? O próximo episódio. Exato. Deixa eu voltar aqui. A gente julga. Isso aqui não foi para uma pessoa específica. O tempo todo, né? O cérebro é programado para calcular previsibilidades. A gente gosta de previsibilidade. É assim que é para responder. Faz essa porra. Quer que eu saia? Obrigada. Vamos lá. Nossa! Nervosa ela. Oh, cuidado. Palhaço ele. É isso. Então nosso cérebro está o tempo todo. Eu aposto nela, tá? Se eu for Sei lá, pra alguém, vai ser na Paula. O nosso cérebro está o tempo todo buscando previsibilidade e para isso ele julga o tempo todo. É mentira, e mente quem diz que não está julgando. E tem essa pessoa, eu fiz a pergunta como se ela fosse óbvia, mas a gente deixa de fazer alguma coisa preocupado com o julgamento dos outros? Sim. Eu acho que nossa. Eu acho que deixamos. Eu tendo a dizer que eu não tenho também consciência muito clara disso, de pensar algo agora, assim, deixei de fazer aquilo porque sei que fulano ou a sociedade me julgaria, mas eu acho que é impossível na sociedade que a gente vive, com a cultura que a gente tem, a gente ser descolado. Você pode não saber o que você está fazendo, você pode não notar que o julgamento te alcançou, que você fez ou deixou de fazer de um jeito ou de outro por conta do julgamento do outro, que você nem sabe qual é de verdade. Mas eu acho que na nossa sociedade é impossível, não tem como. Você já nasce meio condicionado. O julgamento tem a ver com aceitação, fazer parte do grupo, né? Tá no bando ou não tá no bando, isso é uma dor atávica. Hoje não mais, né? Mas nos primórdios o bando olhava e falava assim, gostei não do que você fez. Tá fora do bando, era morte. Claro que a gente sucumbe ao julgamento. E só por curiosidade, assim, tem coisa que você não faria por conta do julgamento do outro. Mas se não fosse, se não desse cadeia. Tem algum exemplo, assim? A gente não vai falar sobre isso, né? Cadeia pressupõe que é crime, né? A gente vai ficar se expondo aqui sobre... Apesar de hoje tá tudo certo, pensar em cometer um crime e não ter cometido, não ser crime, não, né? Não. Mas eu acho que todo mundo nutre, brincando com essa coisa de se não desse cadeia, mas eu acho que a pergunta talvez que me ocorra mais internamente é: o que você faria se ninguém fosse ver nunca, entende? Se você tivesse a certeza do anonimato total e absoluto até dos seus próprios pensamentos.
Eu acho que tem um monte de coisa, mas eu não consigo te pensar assim, isso aqui eu faria. Claramente, se eu soubesse que ninguém me julgaria. Talvez porque esteticamente, fisicamente, eu faça muitas coisas que talvez não se espere. E eu acho que a gente fica muito grudado nessas coisas. Mas eu acho, assim, que eu seria mais liberta dentro dos meus instintos, das minhas intuições, nos meus exercícios mais primitivos, mais animalescos, menos corticais, se eu tivesse certeza que não seria julgada. Mas também não consigo pegar isso e falar isso aqui, ó, sei lá, se eu soubesse que ninguém vai me julgar, eu abaixaria e faria xixi no meio da Avenida Brasil. Não sei, mas talvez. Mas descolando a gente, então, se a gente olhasse para um geral, o que vocês acham que as pessoas, pensando em pessoas comuns e tal, do dia a dia, fariam se ninguém fosse julgar, ninguém fosse saber, tipo, o que a gente está deixando de, no geral, fazer, porque a gente sabe que vai ter um julgamento, alguém vai falar que não pode. Dar vazão às suas vontades. E aí não precisa ser uma vontade específica ou outra, mas dar vazão às suas vontades. O que eu percebo muito em clínica é as pessoas não dando vazão às suas vontades e parando no meio do caminho, ou nem chegando ao meio do caminho, porque acredita que o outro está parando a vida dele para prestar atenção nela. E se dando muita importância também. E o outro também não tá. Por mais que todo mundo julga. Se eu sair agora na rua com o que eu tô vestida aqui, vai ter julgamento. Vai ter quem vai achar legal e vai achar um lixo. Todo mundo julga o tempo todo. Mas será que é importante? Né? Será que realmente as pessoas julgam, mas elas param a vida dela para mergulhar nesse julgamento? Não, eu vou sair aqui, vai ter quem vai achar lindo e vida que segue. 30 segundos depois esqueceu da minha existência. Vai ter quem vai achar ridículo e vida que segue. 30 segundos depois esqueceu da minha existência. Eu acho que o medo do julgamento pode ser problemático se você desenhar a tua vida só tentando antever o que você acha que o outro pensa de você. O cérebro. Deu uma coisada. É nessa linha, Wesley? Você acha que tem algum, olhando para as pessoas no geral, você tem alguma ideia ou você chutaria alguma coisa que você entende que, ó, se não tivesse julgamento, ninguém fosse descobrir, acho que as pessoas tenderiam a fazer mais tal coisa? Sem sombra de dúvida, Sem sombra de dúvida, tá bom. Tomara. Tá errada essa Não, tá certinha. Você foi muito, tipo, você acha que tem uma ideia? É que você foi, não sei, talvez, não. Tipo, eu tenho certeza que as pessoas vão fazer tal coisa. Eu, detentor, mas, veja, enquanto visão de mundo, acredito sim que nós daríamos às pessoas vazão às suas pulsações mais primitivas, pois elas são as mais recalcadas, né, as mais reprimidas e sem sombra de dúvidas, as que passam por maior crivo do nosso julgamento. Porque quando a Paula, na pergunta anterior, falou, né, do julgamento externo da sociedade, que de fato existe, tem um conceito interessante na psicanálise que é o self verdadeiro e o self falso. O self falso é esse self que cedeu, o superego cedeu ao que a sociedade e o entorno disse que deve ser feito. E ele vive exercendo as suas pulsações sob a regência desse self falso. Errado. Agora, quando essa pessoa se depara com esse self verdadeiro, pode ser uma descoberta, mas é uma visão muito romântica, porque na clínica não é isso que vemos. O que vemos é puta que pariu. Não vou dar conta disso, não gosto. Não gosto, não gosto, não queria ter isso, não queria querer isso. Isso, assim, passou pela fala de vocês dois, algo do tipo, que a gente provavelmente daria mais vazão, se ninguém fosse julgar e tal, são essas vontades mais primitivas. Por que são vontades mais primitivas?
Ele quer que a gente perca o réu primário. Ele tá querendo, né? Ele tá querendo. Agora não, cara. Não Por tudo que é reprovável. Entende? Tudo que é reprovável. Desde do instinto mais animalesco, que eu brinquei com fazer xixi no meio da Avenida Brasil, mas é isso, você não ter controle, gerência, repressão das suas vontades fisiológicas. Ah, eu tô com vontade de soltar um pum, eu vou soltar aqui, foda-se. Entendeu? Eu quero fazer cocô, eu vou baixar aqui e vou fazer. Entende? Isso são vontades mais animalescas, mais fisiológicas, mas indo nessa linha, a gente tem outras vontades que não são tão fisiológicas, ou pelo menos não tão escatológicas quanto essas, mas que estão no mesmo lugar. Entende? Que são primitivas, que são que você precisa para não fazer passar pelo córtex. Que se você for dar só vazão para aquilo, você sai fazendo. Então, nossa, olhei para aquele homem e fiquei com tesão. Baixei as coisas dele, chupei ele no meio da rua. Entende? E não adianta a gente falar que, mas eu não sinto essa vontade. Não sente. Você está numa sociedade, numa cultura em que você não pode fazer isso. Você nasce sabendo que você não pode fazer isso. Tá? Você pensa que a cultura seria outra, de outra maneira. Pensa lá nos primórdios. Você acha mesmo que lá a galera lá do Homo sapiens, lá atrás, Os caçadores eles tinham algum crivo sentir um negocinho aqui no períneo. Eu vou perguntar. Não, eles coitavam, como o meu gato faria se não fosse castrado. Como você vê no meio da rua um cachorro e uma cadela. Entende? Aí a gente vai pro sexual, mas disso também tem as outras coisas. De novo, passa na rua, você com o teu cachorro, ele encrespa com o cachorro do lado. Ele não tem um olhar do tipo, eu acho que eu não vou latir mais alto e me exceder, porque o meu dono, foda-se! Ele dá uma crise de pelanque, se você não segurar, ele voa em cima do outro, ele morde, ele mata se ele precisar. Por quê? Porque ele não gostou do cheiro daquele bicho. Tá com muita testosterona, encheu o meu saco. Sim. A gente tem isso. A gente Como tem. Entende? A gente tem isso. Tipo, não foi uma cara dele, me deu ranço dele. A nossa vontade seria fazer o que o cachorro fez. A gente faz? Não faz. É isso. Isso é vontade primitiva. Não, eu fui perguntando porque eu tava na cabeça, sei lá, roubar, sabe? Também, mas tem coisas mais, eu acho que tem coisas mais primitivas. Eu achei demais o primitivo, porque vai muito além, não é só no... Você coloca assim, pressupõe que você não tem esse primitivo. Tem, pressupõe que só eu que me óbvio expus que tem. aqui, Não, sou graças essa. a Deus. Isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é a profundidade da questão do julgamento, então. Não só do que eu conheço, mas da cultura em que eu fui criado. E isso por um conjunto de tempo, aí, anos, centenas de anos, mil anos e tal, de regras e pode, não pode, que já está arraigado. Tipo, a gente já nasce, e aí, como vocês falaram, tem um conjunto de vontades primitivas que seriam muito naturais da gente expressar ou senti-las, mas que a gente pode até estar inibindo a percepção que tem por conta da forma como a gente foi criado. É isso que eu estou achando legal da Pode profundidade estar, não, do está. julgamento. Tudo que a gente faz é com repressão, alguma repressão. Mas eu faço X coisa que eu tenho vontade de fazer. Sim, talvez a vontade primária fosse isso que você está fazendo elevado à 10ª potência. Então, você não faz isso, você faz o que... a gente já dá vazão pro que é aceitável na nossa sociedade. Mas ninguém dá vazão pro que não é aceitável? Criminosos. Quem dá vazão ou é criminoso ou está hospitalizado. Na nossa sociedade é isso. Ou se você dá essa vazão, ou você é bandido, e veja, sim, você é um criminoso, porque você cometeu o que é visto como um crime dentro dessa sociedade, e é isso que faz a gente não estar na barbárie, né? Porque lá o sapiens, estava na barbárie, tá? Ou você está na prisão, ou você está no manicômio. Acabou. Ponto. Você não consegue minimamente controlar os seus instintos mais primitivos, já tem problema. Não é suposto, não tem como você viver nessa sociedade.
liberdade que não é pautada pela barbárie, pelo menos não explícita e aceita deliberadamente, dando vazão aos seus instintos mais primitivos. Porque sim, a natureza é bárbara. A gente tem que parar de achar que a gente é um bichinho bonitinho, fofinho. Nós não somos isso. Nem nós, nem a natureza. Nós não somos. Nós somos uma lombriga muito danosa. E a natureza também. Leve, gostoso. tá com vinho aí, tomando de boa. Um suquinho de maracujá. Eu tô quase mudando o tema, porque não é o... Eu tô quase mudando e desligando. Não, eu vou mudar, mas Tô abortando esse... Não é só o que você faria se ninguém fosse te julgar. E que dá pano pra manga, a gente pode brincar bastante com isso. Mas tem o... Você faz... Porque eu estou considerando assim, o que você faria se ninguém fosse te julgar, ou seja, tem uma vontade ali. E o que eu estou considerando aqui é o quanto que a minha vontade não é minha vontade. Minha vontade é uma construção do lugar que eu nasci, cresci, o que colocaram para mim. Ou seja, a forma como fui criado, a sociedade, a família, escola, tudo que eu passei me fez ter aquele tipo de vontade. Mas você desejar o que eu desejo. Mas você achou que a sua vontade era livre? Eu achei que eu... Quem conta pra ele? Eu ou você? Porque tanto é... eu não sei lá. Eu achei que já havia toque pra liberdade. ele? Eu achei que fosse liberdade naquilo que eu vou ter de vontade. Por isso que tem coisas que a gente não Então, faz, mas coisas qual é a liberdade que a gente de fato consegue exercitar? Qual é o grau dessa liberdade? Alguém tem liberdade total e irrestrita? Porque liberdade total e irrestrita é eu descarregar uma 12 na tua cara se eu quiser. Posso, mas tenho responsabilização por isso, então não posso. Então, entende? A minha liberdade, ela já é limitada. E sim, eu aprendo as minhas vontades dentro de um escopo de possibilidades que a sociedade não bárbara me permite. Então, não, eu não tenho eu não sou livre, eu não tenho liberdade para querer determinadas coisas. E isso talvez não seja nenhuma dor, porque não é nem suposto. Meu raciocínio nem entra nisso. Eu nem sei como seria diferente disso. Nem entra nisso. Tanto é real que se você tá lá assistindo um Discovery Channel lá dos bichos, você vê ali o leão comendo a zebra e você fica mortificado, tadinha da zebra, eu tava torcendo por ela. Ela escapar. Entende? Não existe isso, não tem o torcer. Eu tô Não tem vilão, não tem Sim, vítima. Faz parte da Entende? natureza. Faz parte daquela natureza, daquela liberdade, daquela barbaridade. Uhum. Entende? Então, a gente é a mesma coisa, só que a gente fez uma sociedade. Quando a gente se estabelece, se organiza em sociedade, acabou isso. Acabou. Acabou isso, mas com isso acabaram inúmeras outras coisas. Se acabou essa vazão real, as minhas vontades não são libertas. Eu nem sei o que é ter uma vontade descolada da sociedade. Nossa, Paula, tem uma coisa que você quer que é fora de volta da sociedade? Eu não sei nem pensar nisso. Meu cérebro não sabe fazer isso. Uhum. Esse povo da filosofia gosta, né? Eu tô aqui só. Rabiscando. Ele fez desenho. Eu fiz ele tá fazendo desenho. Esse povo da filosofia, incrível, mas é ótimo, é inerente, ou pelo menos deveria ser, né, inerente da gente fazer esse raciocínio. Mas, numa perspectiva mais biológica, Por favor. quando a gente pensa na liberdade, o que torna o ser, vejam, na perspectiva biológica, ninguém é livre de nada, porque tudo tem uma pré-definição no nosso sistema, e pronto. Mas quando a gente fala do nosso sistema nervoso, principalmente que ele é brilhante por causa da plasticidade, então uma sinapse nunca acontece da mesma maneira, sempre tem alterações, mesmo que sejam mínimas, há alterações maiores. Liberdade vai ser
eu vou estar exercendo a minha liberdade a partir do momento que eu estiver reagindo, e a palavra é reagindo, não é agindo, mas reagindo da maneira mais econômica possível do meu gasto energético. Mas quanto mais econômico, eu vou estar sendo mais livre. Por quê? Mas o econômico, e aí isso que é o beleza da subjetividade. Econômico para mim. Aí entra a filosofia, né? E o econômico para mim vai ser a partir daquilo que eu aprendi. Daquela cultura onde eu estava inserida, daquela microcultura, porque a gente está falando da cultura familiar, a gente está falando do ambiente da criança, e a partir daquelas aprendizagens a gente vai delimitando a forma mais econômica. E aí, essa liberdade não é legal. Ou pelo menos disseram pra gente que não é legal. Leve mesmo. Tá de boa. Só para dar uma quebrada agora, só outra curiosidade. Você não, para quem assistiu o primeiro episódio, você não veio com tênis branco para ninguém se julgar? Não, eu não vim com tênis branco porque eu não queria entrar na discussão do porquê o tênis branco. Isso é mais econômico? Para minha persona, sim. Tá. Que é o que você gastaria menos energia. E aí, por conta disso, sendo mais econômico para você gasta menos energia, você tem maior possibilidade de liberdade, porque você reage melhor, porque não está perdendo tempo e energia. Exatamente. É isso que você dizer com liberdade. Que bom. Por isso que essa liberdade não é legal, num aspecto intelectual da coisa. Tá. Não é legal por gastar energia. Porque gasta energia. Se vai gastar energia, veja, não é legal. Aí, não é legal o seu corpo diz que não é legal, é isso, tá. E aí, veja, conforme vocês estão trazendo se a gente nasce e de alguma forma estou dentro de um escopo de sociedade, cultura e tal, e inclusive do meu funcionamento fisiológico, biológico, quer dizer que aquilo que eu acredito, que eu acho, as minhas vontades estão de certa forma delimitados àquilo que eu conheço. Então, quando a gente faz a pergunta do que você faria se ninguém fosse te julgar, há uma grande possibilidade das respostas serem as mesmas. Porque num primeiro momento não parece que vai gerar uma grande curiosidade, tipo, o que você faria se ninguém fosse te julgar, hein? E aí você vai fazer uma entrevista com todas as pessoas, sei lá, e vão surgir as respostas mais diferentes, diversificadas, engraçadas, curiosas, e por que a gente está entendendo aqui, não vai fugir muito do que a pessoa faria, não. Pode ser que a pessoa se legitime a dar uma resposta que dentro dela, que dentro dela ali seja mais engraçada, inesperada, e aí é isso que vai causar estranheza. Então, sei lá, tem uma senhora de 80 anos, bem com aquele estereótipo da vozinha, e aí você faz essa pergunta pra ela, se ninguém te julgasse, o que você estaria fazendo? E ela responde, eu estaria namorando um garotão de 25. Percebe? É engraçado com essa persona, você não espera que essa persona responda isso, que essa figura responda isso, né? Porque, de novo, na nossa sociedade não é isso que se espera de uma mulher de 85 anos, senhorinha, com cara de vozinha. Mas percebe que o pensamento dela já é dentro de possibilidades de uma maneira aceitas dentro da sociedade. Elas podem não ser desejadas, elas podem não serem aplaudidas, mas de uma maneira também não é algo que vão te interditar. Entende? Vão rir de você, vão sarriar, vão falar que ele está com você por interesse, vão falar um monte de coisa. Mas não é algo que, não seja possível do nosso raciocínio raciocinar. O que o Wesley tenta dizer é que esse movimento, eu disse e ele tentou dizer de uma outra maneira, é que tudo isso tem algum condicionamento já.
Porque, tá bom, o que é ser livre nos meus pensamentos, nos meus raciocínios? Fazer qualquer pensamento e raciocínio que pro meu tipo de persona eu economize energia. Ah, mas isso é pra mim, esse economizar de energia é pra mim, não é pra você ou pra você, é pra mim. E o que vai ditar, ó, e a gente chega de novo na mesma coisa, o que vai ditar o que pra mim gasta menos energia? A cultura, a microcultura, o local, a sociedade onde eu estou inserida. Então a minha cabeça só pensa o que deixam eu pensar. Entende? Dentro daquela cultura, daquele lugar onde eu nasci. Por mais que o fisiológico tenha o seu papel importante de gerenciamento desse gasto energético. Mas eu só vou pensar aquilo que na minha sociedade foi permitido pensar. Então se eu estiver lá na Índia, eu vou pensar o que lá se permite. Se eu estiver aqui no Brasil, abaixo dos trópicos, eu vou pensar o que aqui permite. E assim sucessivamente. Então, não. A resposta que você está buscando é essa. Mas não tem uma liberdade universal que simplesmente eu descolo e eu sou eu, quase que uma gota no oceano, mas ainda sendo gota? Não. Obrigada. Muito bom, agora, né? O que a gente faz? Um culto. Exatamente. Fede mais, fede menos, tá aí, ó. Eu tô Você está tentando há muito tempo. Eu tô tentando, tem 2 décadas, fazer fede mais, fede menos. Eu fiquei curioso por mais uma coisa. O que você faria se ninguém fosse te julgar? Por outro lado, será que tem coisas que a gente... Olha, eu não gostaria que as pessoas me julgassem por isso. Logo, não é que eu não estou fazendo, eu estou fazendo de uma maneira que ninguém descubra. Então, eu volto um pouco à origem. Eu acho que a gente é muito enviesado e que a gente faz no geral, se a gente não é, de novo, e isso aqui é uma licença poética, tá, gente? Por favor. De novo, a gente faz muito dentro do padrão. Se a gente não tá no escopo de criminoso e de patológico, a gente faz tudo muito dentro do padrão. Olhem a gente ou não, julguem a gente ou não. Mas é gostoso, nutrir o pensamento de que se ninguém me julgasse, eu faria aquilo. Mas aquilo também não é algo mirabolante. Aquilo já é um aquilo que você faria. Entende? Porque aquilo que você não faria de jeito nenhum, que são realmente fora do escopo da sociedade, nem pensas. Você nem pensa, sua cabeça não alcança. Então percebe que eu vim aqui, eu dei exemplos muito possíveis. Vai gastar se você concorre melhor no Brasil. Vamos combinar? Se você estiver muito bêbado ou muito drogado, você faz isso. Entende? Percebe? É gostoso elocubrar sobre isso, porque isso em algum lugar me dá o deter o poder de que, se eu quiser, eu posso. Mas eu não posso. Esse frisson é um tesão. Lembro de um paciente que começou o desenvolvimento dele dizendo que ele não fazia algumas coisas porque ele pensava, e se a minha mãe ver o que eu estou fazendo? E agora, depois de um tempo, ele está escrevendo e ele está falando, sabe que aquela pergunta, tô que se foda se a minha mãe vai ler ou não o que eu estou escrevendo, mas ele não se deu conta que o que teve esse tempo foi exatamente essa alimentação do e se minha mãe ver, e se minha mãe ver? É como o filho que se pergunta, e se o nosso filho, o casal, né, tá transando, e se o nosso filho entrar no quarto? Como é que a gente explica? Esse frisson movimenta muito. É como a criança que ficou sozinha em casa. Tá? Os pais saíram, ela ficou sozinha em casa e ele se depara com o bar do pai ali. Entende? E aí ele pensa, e se eu beber?
O imaginar que ele vai tirar 3 goles de uma garrafa e que ele passou para trás quem disse que ele não podia e que não vão notar ou na garrafa ou nele, é o tesão. O tesão não é nem beber em si, provavelmente ele nem bebe. Vai ter a criança mais demoninho que vai beber, vai voltar na prática. Mas o grande tesão não é beber. O grande tesão é pensar. E se? E é por isso que esse tipo de situação imaginária do e se ninguém estivesse vendo, ninguém estivesse olhando, ninguém fosse saber, não desse cadeia. O que eu faria? Nada. Provavelmente nada. Muito provavelmente nada. A grande curva, nada. Ai, Paula, mas tem meu vizinho. E ele, olha, ele faz umas coisas, a gente acha que ele faz umas coisas aqui. Eu não tô falando do seu vizinho. Eu tô falando da curva geral. Vai ter um ou outro que não tá? Vai. Um ou outro. Mas a curva, e se? Nada. Você nem se legitima. Você aprendeu tanto que não podia, que não devia, que não é, que você não sabe nem fazer. Sua cabeça não faz nem o caminho. Você também pode começar. Sabe nem pra onde ir. Só pra saber então, essa brincadeira do o que você faria se ninguém fosse julgar, você está tentando jogar a responsabilidade pro outro, porque na verdade você já não faz, não é porque o outro julga, é porque você julga. Não mesmo. É porque você concorda com aquilo, é você que acha aquilo, não é o outro. Só é mais fácil quando a gente passa a responsabilidade e a culpa do outro, é isso? A gente chegou nisso. Vamos combinar aqui, aqui entre nós. Entre nós aqui. Aqui, ó. Nós três aqui, Nós ó. três aqui. Vamos combinar aqui entre nós. O que é o julgamento? Se não você achar que o outro acha alguma coisa sobre você. Não é mais nada. Não é mais nada. Dá pra contar nos dedos de uma mão as pessoas que viraram pra você e falaram assim: ih, feia essa calça, hein? Não. Não acontece isso. Raramente isso acontece. É muito difícil. Julgamento é a gente achar que o outro vai alguma coisa. O julgamento é sempre nosso. A gente faz um negócio ou não faz um negócio porque a gente acha, da nossa cabeça, sem perguntar pra ninguém, que o outro vai achar alguma coisa. Não foi ninguém que toliu a gente, não foi ninguém que segurou a gente. Foi a gente. Por quê? Porque a gente aprendeu isso. A sociedade ela é tão maravilhosa, ela é tão espetacular. Quem pensou nisso foi tão genial que ele criou um movimento de controle e comando que dá o nome do outro, mas quem faz é você. É você que executa. Quando eu decido, por exemplo, aos 45 anos, não vim aqui só com um tapa-bico de peito e fazer o podcast, eu não estou fazendo isso porque a minha mãe vai ver, vocês vão falar. Eu não faço isso porque eu acho que vai ser ridículo. E eu acho que o outro vai achar ridículo. Só por isso. Mas no fundo, eu não sei nem se o outro acha. Porque de repente eu venho com um tapa-bico e a pessoa fala que lindo. Ficou da hora. Entendeu? Ficou show. Eu nem sei. O que eu julgo que pode acontecer comigo, eu julgo do que eu olho, do que eu já nasci sabendo e fui aprendendo na sociedade. Porque eu não vou lá perguntar. É verdade, ninguém você não foi vai lá. Eu não vou perguntar e o outro não vem e fala: ih, se colocou na cabeça, ridículo, hein? Não vai. Você pode achar horrível o que eu coloquei na cabeça. Você pode achar horrível. Você me fala? Você não fala. Você é meu marido. Se eu te perguntar e te apertar muito, você ainda fala: acho que eu não gostei. Vai falar: péssimo. Não fala. Você não fala. E assim como vocês, somos todos nós. Tem que ser muito sincerão quando alguém pergunta. Quando não pergunta, então, mas tem que ser muito doido. A gente tem que ser muito fora da casa pra virar e falar: ei, tem tatuagem ruim, tira. Existe isso! Não existe isso! Não existe, é a gente! Então o julgamento sempre é nosso. A sociedade conseguiu fazer isso.
A gente mesmo julga, a gente mesmo tolhe, a gente mesmo pensa que tem vontade, a gente mesmo fala e não vou fazer. A gente cogita e a gente mesmo decide. E a gente ainda tem a cara de pau de falar que é o outro. Porque Eu vai acho ter alguém. meio Porque vai ter alguém. Eu também acho. Mas porque vai ter alguém que tá olhando. 2, porque você joga no do outro, né? E porque, Não sobretudo, é sou eu que e porque, não me sobretudo, permito. e porque, sobretudo, quando você vê o outro fazendo aquilo, você lá no teu íntimo fala, ih, aquele gorro dela, né? Nossa, eu não saía. E aí, quando você tem vontade de pôr o gorro, você fala, não vou poder, né? Porque se eu ri do gorro do outro ontem, vou poder? Por mais que eu me ache melhor que o outro, em algum lugar eu tenho senso de sobrevivência, né? De proteção. Eu ri, eu não vou me expor a algo que eu já tenho como não legal. É sempre a gente. Nós somos assim. Então, tá bom. Você vai complementar. Tem o técnico. Complementar o quê? Não tem que complementar. Fala um pouco das coisas que você Fala o queria técnico. fazer e não faz, porque você julga que você não pode. Fala o técnico disso aqui, traduz pro técnico. Eu não sou da fisiologia, não sou da Mas técnica. isso não tem. Não tem técnico. Isso não tem cabimento. Não, Vocês são loucos! Sem sombra de dúvida, isso não tem. Foi tão prático, tão no cerne da questão que não tem o que acrescentar. Porque a gente tem, enquanto você falava, e eu estava pensando aqui os mecanismos que a sociedade usou, e eu, como um ex-pastor, não posso pensar da religião, né? Porque já que eu não que eu tô cagando pro outro, porque no fim da história é isso, a gente sempre tá cagando pro outro, a gente faz o que nos interessa. O que interessa para nossa existência. Isso. E aí, como esse outro é muito palpável, real, pode ser que venha falar da minha tatuagem, então eu jogo para um Deus. Eu jogo para um ser externo, imaginável, que tá aqui, tá ali em qualquer lugar. Onipresente, onipotente, E ele tem- onisciente e ele tem e todo- maravilhoso. e ele tem bom todo em esse poder. essência. E ele vai ficar ligado em mim, olha só. Em mim. Porque vai. não tem nada no universo. Veja, Não tem nada mais no universo. eu sempre me Importante. questionei Deus, porque assim, o bicho é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é bom em essência, ele é um ser magnânimo e ele vai olhar pra mim e pro meu turbante. Exato. Entende? Eu que sou esse ser muito longe. A semelhança dele, mas assim, a semelhança que tem um branco de olho, entendeu? Que tem aqui uma Dois glândula na braços. axila. É isso aí a semelhança. A semelhança não tem nada do lado emocional, da bondade, nada, absolutamente nada. Mas é melhor, porque aí este cara, percebe? Eu tenho que dever para alguém. Sim. Se o outro é muito aqui, este cara, é claro que mulher, como não tá mulher? Sim. Ele vê, e aí a gente cria loucuras, ele vê que ele vê todo mundo ao mesmo tempo. Entende? Que ele aqui, ele tá ali, ele já fechou o olho, e aí ele viu eu, você, não tem isso de importância, todo mundo é igual. É isso. A gente vai criando neuroses para justificar a neurose maior. Em outras palavras, a gente cria um problema maior para não resolver o que estava ali na frente, o primeiro. Eu conheço você que faz isso. Não é? Não tem pessoas, né, que ficam, eu tô com problema, como é que eu resolvo ele? Deixa eu criar um maior. É quase o... É isso. Gente, só para tornar esse podcast seguível, compartilhável, curtível, compartilhável com a pessoa que a gente gosta, não pro inimigo. Eu acho que não tem essa. É pra compartilhar. Gente, é pra compartilhar. É pra dar as estrelas lá, o bagulho, não sei como é que chama isso aí, mas é assim, é pra compartilhar e é pra mandar pros outros. Gostou, manda pra quem você ama. Gosta. Não gostou, manda pros demônios que você conhece. Você conhece demônio, eu sei. Eu conheço, você também conhece. Eu que não conheço ninguém, conheço você que certamente tem uma rede muito maior que a minha, é claro que você conhece. Então assim, simplesmente manda.
não mandar, ó, eu sou imagem e semelhança dele. Vai que veio pra mim a onisciência e eu tô sabendo. O que eu não faria com você se de repente ninguém tivesse vendo? Eita, E não der cadeia. Entendeu? Eu de você mandava. Fora essa dica, reflexão maravilhosa, o que você compartilharia com quem acompanha a gente? Corte os fundos. É até difícil. É até difícil. É que o clima desse episódio realmente. O outro a gente terminou com isso indica uma terapia. Né? E aí, nesse mesmo. Tá evoluindo, vai ser morte mesmo. Ai. Ainda bem que você não acredita em vida pós-morte. Não. Porque senão ia ter. Já tinha continuidade, imagina. Ai. Voltar de nossa. Eu acho que a gente vai ter que rever esse podcast. Não vai funcionar. Tem dois pontos importantes. O primeiro deles Ufa. é reduzir a nossa insignificância, acreditar que somos tão especial assim, tão único assim, que eu faria uma coisa espetacular assim. Não é assim. Reduza-se a sua insignificância. É o seu tamanho. Insignificância mesmo, mas então, perspectiva do universo. Somos coisados. Exatinhos. E ao mesmo tempo se apropria, eu me reduzo, mas eu me aproprio desse lugar, porque uma vez que eu sou insignificante no universo, dá uma rasteira na véia, não Teresa demais, não vai fazer desde que ninguém veja. Se vê, você fala que você caiu. Né? Deu uma Você fala que deu um desmaio ali. Piada. Retalismo isso aqui. Retalismo. Mais piadas à Gente, parte. a véia do time sou eu. Mais piadas à parte. É isso. Já que eu sou insignificante, então vamos fazer essa insignificância valer alguma coisa. Deixa eu fazer aquilo que eu tenho vontade. É isso. Eu acho que passa, assim, eu não tenho muito o que colocar, mas eu acho que se pergunta por que você precisa que ninguém veja, entende? O que tá rolando aí com você na sua vidinha? Que você precisa ficar tão movimentado como se ninguém estivesse julgando, se ninguém estivesse olhando, se ninguém estivesse sabendo, se não desse cadeia. Faz essa pergunta, né? Que coisa será que eu tô querendo? Será que é tudo isso mesmo? Ou se sou só eu criando loucura? Né? Porque é isso, às vezes o que eu tô querendo, gente, sabe, sei lá, arrotar no meio do departamento. Porque você tava com preguiça de ir no banheiro, sabe? Vão te achar meio porco? Vamos, a gente achava. É só uma confirmação. Mas esqueceram! Então, assim, Era esperado. Porque esperado, gente, não é esperado de você, é esperado de qualquer um. Entende? É esperado de qualquer um, isso pode acontecer. Então, assim, tem que se questionar. Eu ia fazer uma outra coisa, mas não vou fazer pra desligar. Caiu a cadeira? Sabe? Se Eu pergunta. inocente. Se pergunta que é isso que tá aí ocupando a tua cabeça, que às vezes é só uma bobagem, vai lá e faz. Pode esperar um pouquinho. Por favor, espera um pouquinho. Vai desligar ali já. Ameaça, hein? Não é ameaça, é aviso. Minha dica. Vamos lá, pessoal. Minha dica é. Vou falar com você, esse é o nome do bagulho. Ouça o nosso podcast. Eu sei que não dá pra falar com vocês. Mas dá pra tirar uns. Não dá? Dá pra Eu tirar acho uns que o negócios. bom de ouvir nosso podcast é que coisas as quais você achou que você estava pensando e que eram muito reprováveis, Gente! quando você ouve, você vê que tem gente fazendo. Tem gente fazendo. Então, falando. vai, entende? A Vai, gente sabe vai que aí. você estava pensando o que a gente estava pensando. Vai aí. O bom é isso, que a gente desce o sarrafo. Aqui
É bom que assim a gente desce o sarrafo sempre. Você que decide o que quer se descer o sarrafo aí pra você. Vamos pra outro trocadilho. Ih, chega. Obrigado, gente. Ótimo papo hoje, hein? Nossa, sempre bom estar com vocês. Deu pra falar com a gente hoje? Sempre! Eu tô saindo aqui, ótimo. Maravilha. Melhor do que como eu cheguei. Chegou mal aí. Nem chegou. Nem chegou. Muito bem. Obrigado, gente. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.